Já vai começando, eu acho. Melhor. Gravando. Bom, gente, hoje então a gente vai dar início à quarta aula, né? Ou quarta ou terceira aula? Do Anderson, quarta aula. Hoje é a quarta aula, a gente vai falar um pouquinho desse aí, o título tá aí já. Né, a Tamires vai falar com vocês de novo, eu vou dando meus pitacos aqui, o Caio acho que tá aí também, não sei se ele tá, né, ele entrou, não sei se saiu também. Se depois quiser dar uns pitacos também, eu acho que vale a pena todo mundo complementar aí. Com certeza, será bem-vindo. Do dia que eu falei da semana passada, assim, aquela introdução mais da questão farmacológica, né, da farmacologia dos endocannabinoides, do sistema em si, né, aquela parte introdutória, e hoje continua, né, eu acho que hoje ela vai falar muita coisa importante, né, então, assim, eu já falei, essas aulas de farmacologia são realmente as mais importantes dessa disciplina, porque é onde vocês conseguem entender o que é o sistema, o que é, né, como é que funciona as interações dentro desse sistema. Então, vamos dar continuidade aí com o perfil farmacodinâmico e farmacocinético desses canabinoides. Com você, Tamires. Qualquer coisa, estou por aqui. Eu vou ficar aqui no chat, gente. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, manda por aqui. Eu e o Caio estamos aqui no chat, a gente pode ir respondendo para vocês, tá? Até mais. Tá bom. E quem quiser interromper, igual semana passada, acho que funcionou bem, né? A gente parou na hora que tinha dúvida. Também podemos continuar assim. Bom, então, hoje a gente vai ver perfil farmacodinâmico e farmacocinético dos canabinoides. A gente já falou um pouquinho de farmacodinâmica, um pouquinho não, quase tudo na aula passada. Então, hoje nós vamos falar mais de farmacocinética. Mas voltando novamente aqui nas grandes áreas da farmacologia, a gente tem a farmacodinâmica, que é o que o fármaco faz com o corpo. Então, nós vimos na aula passada, né, o fármaco desencadeando seus efeitos dependente do seu mecanismo de ação, agindo em algum receptor ou inibindo a formação dos endocannabinoides. Então, a farmacodinâmica seria o que o fármaco faz com o corpo. E a farmacocinética já seria o que o corpo faz com o fármaco, que seria a absorção, distribuição dos canabinoides, o metabolismo e, por fim, a eliminação. E a terceira, a grande área da farmacologia, é a farmacoterapia, que seria a junção da farmacodinâmica e da farmacocinética para desenvolver, né, uma terapia medicamentosa para uma patologia, uma doença específica. Então, vamos lembrar aqui de novo da farmacodinâmica dos canabinoides. Então, a gente tem que os canabinoides, eles vão modular os receptores do sistema endocannabinoide. E a gente viu que não é apenas os receptores CB1 e CB2. A gente também tem outros canais iônicos, como o TRPV1, que podem ser ativados ou inibidos por esses canabinoides. Então, um canabinoide, a gente viu que ele pode ser um agonista total, ele pode desencadear um efeito máximo, como, por exemplo, os canabinoides sintéticos, que vai ter muito mais afinidade pelos receptores. Nós temos os agonistas parciais, que é aquele fármaco, aquele canabinoide, por exemplo, o THC, que mesmo na dose alta, ele não consegue ter uma resposta de 100%, é uma resposta submáxima. Nós temos os antagonistas, que são aqueles fármacos, aqueles canabinoides que vão se ligar aos receptores e vai impedir que aqueles receptores sinalizem. E nós temos os agonistas inversos, que quando ligados a uns receptores que estão constitutivamente ativos, eles vão diminuir a atividade desses receptores. Então, aqui voltando novamente, o canabidiol, ele tem diversas ações. A gente viu que ele pode inibir a enzima que degrada a anandamida sendo um dos principais endocannabinoides. Então, a anandamida vai ativar os receptores CB1 e CB2, que, por fim, vai se ligar às proteínas GES e vai desencadear uma resposta celular. O canabidiol, ele também pode ser um antagonista, inibir atividades de outros receptores,
pode ativar receptores de 5-HT1A e ele pode também ativar os canais iônicos. Então, nós vimos tudo isso aqui na semana passada, bem detalhado. Então, eu trouxe uma tabelinha aqui, agora para poder fazer um sumário, né? Um apanhado de todos esses canabinoides que a gente tem. Aqui, no caso, trouxe os 4 mais importantes. Então, que seria o THC, que ele é um agonista dos receptores CB1 e CB2. Nós temos o THC como agonista dos receptores par-gama, que são receptores nucleares, que não sei se vocês lembram, eles estão envolvidos na transcrição de genes. Eles vão estar envolvidos com as respostas metabólicas do organismo. Então, aumento de apetite, eles também estão envolvidos nas respostas inflamatórias, na produção de citocinas. Então, a gente tem o THC aqui com os seus efeitos, dependendo de qual receptor ele vai agir, né? E o dronabinol, que é um fármaco já prescrito nos Estados Unidos, que é o isômero do THC, ele também vai ter esse mecanismo de ação, e a nabilona, que nós também falamos na semana passada, que é um canabinoide sintético, que é muito semelhante ao THC. Então, eles vão estar agindo aqui nesses receptores. O canabidiol, a gente acabou de falar aqui no slide passado, todas as ações dele. Então, além de inibir a enzima que degrada a anandamida, ser um agonista dos receptores 5-HT1A, inibir alguns canais iônicos, ele também vai ser um agonista dos receptores TRPV1, que são receptores que estão envolvidos na dor e inflamação. E ele também pode agir como modulador alostérico negativo dos receptores CB1 e CB2. Ou seja, eles vão se ligar em alguma região do receptor CB1 e CB2, que não é a região principal, que o THC, por exemplo, se liga, e ele vai diminuir a atividade desses receptores. Por isso que ele é um modulador negativo. Nós temos também o canabigerol, que é um agonista parcial dos receptores CB1 e CB2, antagonista dos receptores 5-HT1A, então ele tem um efeito oposto ao do CBD nesses receptores serotoninérgicos. E ele também pode ser um inibidor da monacilglicerol-lipase, que é a enzima que degrada o 2-AG. Então, aqui nós temos 2 fitocannabinoides que pode aumentar as concentrações dos endocannabinoides, que é a anandamida e o 2-AG, que a gente já falou na semana passada. A tetrohidrocanabivarina, que é o antagonista dos receptores CB1, assim como o rimonabanto, que é um medicamento que foi descontinuado. O rimonabanto, ele também é um antagonista dos receptores CB1 e ele foi utilizado para emagrecimento, mas devido aos altos índices de suicídio, né, de tentativas e até de acontecimentos, 4 casos dentro do estudo clínico, ele foi descontinuado. Mas agora eles estão estudando a tetrahidrocanabivarina, o fitocannabinoide, que também é um antagonista dos receptores CB1 e também é um agonista parcial dos receptores CB2. Então, essas 2 ações desses receptores poderia aí balancear esses efeitos adversos. Então, a tetrahidrocanabivarina, ela também está sendo utilizada para o tratamento de obesidade envolvida nas síndromes metabólicas. Alguma dúvida? Alguma pergunta, comentário? Bom, então, de maneira geral, isso seria a farmacodinâmica, como os fármacos vão atuar no corpo, no organismo, para que produza os seus efeitos. E agora, nós vamos falar, então, da farmacocinética, que seria a absorção do fármaco no organismo, depois como ele é distribuído da corrente sanguínea para os diversos órgãos que ele vai agir, como que esse fármaco vai ser metabolizado para, então, ser eliminado do organismo.
Então, a farmacocinética seria essas quatro grandes ações do corpo com o fármaco que foi administrado. Então, aqui a gente tem um esqueminha dessa farmacocinética, que se inicia na via de administração, seguida da absorção, dependendo do órgão em que a via de administração pode atingir, a distribuição desses fármacos no plasma, através do plasma, né, que vai conseguir irrigar diversos órgãos, e, por fim, a eliminação, que pode ser urina, fezes, leite, suor, ou através do ar expirado. Bom, então, quais são as vias de administração dos canabinoides? Diversas vias. A gente tem via transdérmica, tem via retal, existe cápsulas vaginais para tratamento de cólica, mas aqui eu trouxe duas mais conhecidas, que seriam a via inalatória, né, através do cigarro, do ato de fumar, ou do método de vaporização ou nebulização com os canabinoides. A gente também tem muito conhecida aí a via oral, que seria através dos olhos, e a via oromucosa, que seria os sprays. A gente até falou semana passada do Mevatil, que é um medicamento utilizado para o tratamento das espasticidades da esclerose múltipla, que ele é através de spray oral, e temos também o tratamento sublingual. Bom, após a administração desses canabinoides por essas diversas vias que a gente falou agora, o fármaco, o canabinoide, ele precisa ser absorvido. E a absorção é basicamente a passagem de um fármaco do seu lugar de administração para o plasma. E a absorção, ela vai ser influenciada por vários fatores, que pode ser o tamanho da partícula, a formulação, por exemplo, se é via inalatória ou se é por via oral, os fatores físico-químicos daqueles fármacos, por exemplo, se ele é muito lipossolúvel ou se ele é hidrofílico, se ele vai interagir com outro fármaco ou não, se a pessoa está de estômago vazio ou está de estômago cheio, e o fluxo sanguíneo ali das vísceras. Bom, e uma vez que esse fármaco foi absorvido, ele fica na sua forma biodisponível, que seria a fração da dose ingerida de um fármaco que tem acesso à circulação sistêmica. Então, agora a gente vai trabalhar com esses dois conceitos, absorção e biodisponibilidade dos canabinoides. Então, aqui a gente tem dois gráficos de duas formas de administração dos canabinoides, que seria na forma inalada, o primeiro gráfico, e na formulação oral. Então, aqui, eles avaliaram qual seria a concentração de THC e de dois metabólitos do THC no plasma à medida em que o tempo passa, né? Então, aqui a gente tem que o THC da forma fumado, né? A concentração de THC no sangue de uma pessoa que fuma um cigarro de maconha, ele tem uma concentração plasmática muito alta. Ou seja, existe uma maior biodisponibilidade desses canabinoides, aqui no caso o THC, quando é da forma fumada. E esse pico de concentração no plasma, ele acontece quase instantâneo, então de 3 a 10 minutos. Por quê? Porque através do pulmão, os canabinoides, eles conseguem chegar no plasma, conseguem chegar no sangue, né, na corrente sanguínea. Diferente de quando você administra o óleo da cannabis de forma oral. Quando isso acontece, demora muito tempo, aqui a linha tracejada pequena, para que o THC atinja o seu pico plasmático no sangue. Então, aqui de 60
a 120 minutos, que seria essa faixa aqui que eu estou mostrando agora com a setinha. E a concentração plasmática do THC via oral, dos canabinoides em geral, é muito mais baixa quando administrado da via oral, quando comparado à forma inalada. Por quê? O THC e os demais canabinoides, eles vão ser absorvidos pelo intestino e vão sofrer o metabolismo de primeira passagem. Eles vão para o fígado e ali eles já são metabolizados. Então, volta para a corrente sanguínea e então ele consegue atingir os órgãos. Então, quando você administra de forma oral, você vai ter uma concentração muito mais baixa de concentração plasmática dos canabinoides do que quando da forma inalada. E olha para vocês verem aqui essa linha contínua. Essa linha contínua é um metabólito do THC. É alto porque eu acabei de falar, o fármaco, os canabinoides, eles vão sofrer um metabolismo de primeira passagem. Então, você vai ter uma alta concentração de metabólitos, diferente da forma fumada, que aqui essa linha é contínua, como vocês podem ver, à medida em que o tempo passa. Um outro fator que faz com que a quantidade de canabinoides seja muito baixa quando é ingerido, a quantidade de canabinoides na concentração plasmática é muito baixa quando ingerido, é porque o pH baixo do estômago, ele pode degradar o THC. Então, quando você ingere, não vai ser absorvido pelo estômago, porque ali mesmo já vai ser degradado. Então, aqui a gente já tem uma vantagem quando se fala de formulação de vias de administração. A via de administração inalada, ela teria essa vantagem por apresentar uma concentração plasmática muito mais alta dos canabinoides. Alguma dúvida? Comentários? Passar. Bom, aqui é um outro gráfico, a mesma coisa dos dois anteriores, mas agora na formulação de THC e CBD 1 para 1, o Mevatil. Como vocês podem ver, assim como o THC, o CBD, ele administrado na via oromucosa, ele também demora um certo tempo para atingir a concentração plasmática, que seria aproximadamente aqui 1 a 2 horas novamente, e a concentração plasmática é muito baixa, porque ele sofre esses metabolismos de primeira passagem, ou ambos podem ser degradados pelo pH ácido do estômago. Então, aqui a gente pode ver que a biodisponibilidade dos canabinoides na via oral é menor do que quando pela via inalada. E aqui eu trouxe a comparação do CBD administrado de diferentes formas. Então, aqui, o CBD oral, ele tem uma menor biodisponibilidade, que a gente acabou de ver, mas existem estudos associando nanopartículas de CBD e THC com a piperina. A piperina, ela é uma substância derivada da pimenta do reino. E ela vai inibir o metabolismo de primeira passagem dos canabinoides. Então, nesse gráfico aqui, a gente tem a concentração plasmática de um indivíduo que com uma única administração de Sativex, Mevatil, que é CBD e THC 1 para 1. Aqui em vermelho seria a formulação que está disponível hoje em dia no mercado, apenas o spray. Então, vocês podem ver que a concentração plasmática dessa formulação é muito mais baixa quando você adiciona a piperina nessa formulação de CBD-THC e está associado a uma nanopartícula para diminuir essa degradação do CBD e do THC no estômago. Então, aqui a gente tem novas alternativas surgindo para melhorar a biodisponibilidade dos canabinoides via oral.
porque ainda se tem muito preconceito, né, com essa forma inalada, de fumar o cigarro, principalmente em crianças. Então, aqui o pessoal já está estudando formulações novas para poder melhorar essa biodisponibilidade do CBD por via oral. Bom, e o CBD inalado, ele tem uma alta taxa de absorção, mas pode causar danos aos pulmões com o tempo. Existe também a via transdérmica, mas aí a administração é lenta e constante, porque o CBD e os demais canabinoides, eles são lipofílicos, então eles têm uma dificuldade de permear o compartimento aquoso da derme. Então, essa administração é lenta, mas é uma administração constante. E também tem a forma dos CBD sublinguais, mas tanto os spray orais quanto as gotas, elas têm uma taxa de absorção semelhante ao CBD ingerido. Bom, mas uma vez que os canabinoides, eles caem na corrente sanguínea, eles precisam se ligar às proteínas plasmáticas, como a albumina, para que eles consigam se difundir na corrente sanguínea. Porque a corrente sanguínea é um compartimento aquoso, né? Constituído de proteínas. Então, o canabinoide, por ser muito lipofílico, ele precisa se ligar a essas proteínas plasmáticas para que ele consiga andar, digamos assim, na corrente sanguínea e atingir esses órgãos. Então, aqui, a gente tem que eles estão ligados a quantidade, né, de canabinoide ligada às proteínas é de 90% a 95%. Justamente porque ele é muito lipossolúvel. Então, vamos aqui nessa tabelinha. Então, o canabidiol, ele tem uma ligação às proteínas plasmáticas maior que 94. O dronabinol, que é o THC, um isômero do THC, 97. A nabilona, muito alto. E aqui o nabiximols, que seria o Mevatil Sativex, que é isso que a gente está falando, que é CBD-THC 1 para 1. Então, eles precisam se ligar a essas proteínas plasmáticas para conseguir atingir os órgãos de interesse. Bom, então, uma vez que ele chegou nos tecidos, os canabinoides, eles vão se difundir rapidamente, eles vão se distribuir rapidamente para os órgãos que são mais vascularizados. Então, aqui a gente tem o cérebro, que é altamente vascularizado, e os canabinoides, eles conseguem atravessar a barreira hematoencefálica facilmente por serem lipofílicos. Então, aqui, de novo, as características do fármaco que vão determinar a sua absorção, a sua biodisponibilidade e a sua distribuição. Então, aqui a gente tem uma concentração alta do THC no cérebro em poucas horas. Também temos uma alta concentração de THC nesses tecidos que são altamente perfundidos, como o coração, o fígado e o pulmão, e demora um pouquinho mais de tempo para que atinja esses tecidos menos perfundidos, né? Só que, devido novamente a essa característica dos cannabinoides lipofílicos, eles podem acumular no tecido adiposo quando o seu uso é crônico. Então, aqui a gente tem essa curva aqui que aumenta a concentração de THC à medida em que o tempo passa, à medida em que o THC é distribuído no corpo, né? E essa questão dos canabinoides se acumular no tecido adiposo é muito interessante, porque pessoas que fazem uso crônico de canabinoides, de cannabis, ou de tratamento, né, os óleos, se eles começam a perder peso, esses canabinoides, eles começam a se redistribuir no organismo. E isso faz com que exista um efeito persistente do fármaco por semanas após a administração. Então, é muito interessante essa característica dos canabinoides. Alguma dúvida, comentário?
Bom, um parâmetro para avaliar essa distribuição dos canabinoides é o volume de distribuição, um parâmetro farmacocinético, que é definido como o volume necessário para conter a quantidade total do fármaco no organismo, na mesma concentração presente no plasma. Então, imagine que o organismo ele seja dividido em diversos compartimentos. O compartimento plasmático, no intestício, no meio das células, um volume de líquido presente na gordura. Então, um fármaco que se distribui amplamente por todos esses compartimentos, por todos esses volumes, por todos esses compartimentos, né? Ele vai ter uma menor concentração plasmática. Porque ele não vai ficar preso na concentração plasmática, ele vai se difundir para todo o líquido presente no corpo. Então, quanto menor a concentração plasmática de um fármaco, maior vai ser o seu volume de distribuição. Ou seja, o fármaco ele tem maior capacidade de se distribuir por todos os compartimentos do organismo. Então, quando o CBD é administrado, ou o THC é administrado por via intravenosa, ele tem um alto volume de distribuição, 32 litros por quilo de pessoa. No caso aqui é calculado esse volume de distribuição sempre para uma pessoa que tem aproximadamente 70 quilos. Então, 32 litros é um volume muito alto de distribuição. Isso quer dizer que o fármaco ele está em todos os compartimentos aquosos do organismo, né? Então, a concentração plasmática dele é baixa, e então o volume de distribuição é muito alto. E quando é administrado pela via inalatória, esse volume diminui um pouco, mas mesmo assim é um volume alto quando comparado aos outros fármacos, principalmente os fármacos que são hidrofílicos, que vão ficar mais presos na corrente sanguínea e não vão se distribuir por todo o organismo. Tudo bem, pessoal, até aqui? Igor, quer comentar algo? Caio? Acho que estou um pouco rápida. Eu vou comentar depois, mas pode ir falando, acho que tá tudo certo. Tá. Tem muito conteúdo nisso aí, gente. Eu acho que realmente é muita coisa envolvendo, muito novo para todo mundo, né, Tamir? Acho que tem isso também. Sim. Então isso acaba ficando às vezes muito complexo. Mas assim, eu vou falar de algumas importâncias depois, gente. Assim, essas vias de administração, assim, é uma coisa meio lógica. Assim, é importante saber porque você vai definir como que você vai tratar um paciente. Por exemplo, você quer tirar um paciente de crise epilética, você não vai usar, talvez, um óleo oral para tirar ele daquela crise. Você precisa de algo para fazer um efeito imediato. Então, por exemplo, a vaporização ela é preferível nesse caso. Por quê? Porque ela vai gerar um efeito rápido. Uma alta concentração de canabinoide, seja THC, seja CBD, em poucos minutos. Né? Se você vai tratar algo crônico, né? Você vai tratar, por exemplo, dor crônica, ou você vai tratar um processo de Alzheimer, uma demência de Alzheimer, por exemplo. Ou propriamente o controle de crises epiléticas, que eu acho que dá um exemplo mais legal, porque um paciente só você consegue ter as duas coisas. O paciente que usa o óleo ou a cápsula, né, algo que ele possa usar de maneira contínua, né, numa dose fixa, e vai usando, igual toma remédio de pressão. E tem, por exemplo, um paciente, às vezes epilético, que está em tratamento, mas ele dá uma crise, ele tem uma crise uma crise convulsiva, ele precisa de um tratamento imediato, rápido. Então, o que tem hoje no Brasil? O que a gente tem? A gente tem os spray de resgate, seja ele mucosa oral ou mucosa nasal, os dois. É o que tem de efeito mais rápido, né? Ele tem absorção rápida ali pela mucosa. Mas nos Estados Unidos, em Israel, na Europa, tem os medicamentos que você faz a vaporização, né? O paciente, por exemplo, em hospital oncológico, para tirar algum tipo de dor pós-quimioterapia, náusea pós-quimioterapia, ele usa forma vaporizada, que é essa fórmulazinha desse menininho, né? Criança também pode usar, sem problema nenhum.
mas tem a forma que muitos utilizam, que é a própria planta, só que na forma vaporizada, com um aparelhinho específico que chama vaporizador. Né? Isso geralmente é preferível quando você prescreve a planta em si, né, com um alto teor ou não de alguma coisa. Mas a vaporização dessa do primeiro desenho aí também ajuda muito. E as outras formas, né, igual assim, sublingual, vai o óleo também, sublingual. Então, acho que é importante para o objetivo que você está querendo analisar. Então, é importante vocês saberem essa biodisponibilidade, como é que ela é. E essa parte de estar em célula gordurosa, né, em adipócitos, ela está muito ligada a adipócitos, é muito importante. Porque ali está a reserva de canabinoides, né, de todas as pessoas, né, dos endocannabinoides. Vocês todos têm um pouquinho armazenado nessas células adipócitas aí. Então, é para onde os canabinoides, os fitocannabinoides vão também, né, a ser armazenados a longo prazo. E seria utilizando. Então, ele tem uma biodisponibilidade quase eterna, né? Porque assim, se você não para de usar o óleo, se você não para de usar a forma ou outra forma, ele continua armazenado ali, só vai repondo, aumentando, diminuindo para suprir a demanda. E a Tamires falou o negócio da nanotecnologia, né? Já tem algumas empresas, né, de produção, importados, na verdade, que eles usam a nanotecnologia na fabricação do óleo, na fabricação das pomadas. E dizem assim, eu não tenho experiência porque eu não prescrevi nenhum dessa marca, assim, específico. Mas parece bem interessante, assim, bem interessante quando se usa, o efeito é muito maior que uma dosagem pequena, foi o que ela falou. Né? Em comparado com o Sativex, ele conseguiu um aumento da biodisponibilidade muito grande, né? Usando a piperina, e a nanotecnologia também tem ajudado, basicamente. Eu gosto de trazer da piperina para a gente lembrar um pouco também do efeito comitiva, né? De todos os fitocannabinoides e outras moléculas que existem na planta, né? Então, aqui, piperina é da pimenta do reino. E, né? Então, pode ser que exista outros terpenos na planta que ajude na absorção, na biodisponibilidade dos canabinoides. Né? Então, fica aí para se pensar, né? Se existe uma forma muito fácil e talvez até mais completa de se usar o óleo, né? Do que algo sintético. É por isso que a gente fala, assim, né? Eu sou um grande defensor do óleo full spectrum, né? Que são os canabinoides, onde você pode até ter uma quantidade majoritária de um dos dois, né? Que é geralmente o que a gente usa para tratamentos, né, para diversos tratamentos, por exemplo, pode ter predominância de CBD, ele pode ter predominância de THC, ele pode ser o Sativex, que é 1 para 1, mas quando ele é extraído, né, quando ele é feito de uma forma não sintética, ele é extraído da planta para se produzir a substância, o óleo, né, que você vai tratar, eles conservam a origem da planta, né, os terpenos que tinha na planta, eles vão juntos, os terpenos são os que dão cheiro, os flavonoides vão junto, né? Então, isso pode fazer diferença. Então, quando você compara o Sativex, que é um isolado, ele tem CBD e THC mais 25, outro 27 miligramas por ml, mas ele tem um pouquinho mais de THC, mas ele não tem as outras coisas, ele tem só os dois isolados, né? Ele não é um full spectrum. Já, por exemplo, com a piperina, quando você adiciona a piperina, que é um terpeno, né, de uma outra planta, mas que também é encontrada na cannabis, ele aumenta essa absorção. Então, a gente vê claramente, quando você trata, por exemplo, nós temos na farmácia, vendido no Brasil, canabidiol da Praxis Dona Dulce, que é um laboratório. Ele está vendido na farmácia. Ele é isolado, é um canabidiol isolado, ele só tem canabidiol, apesar de ter sido da planta. Né? Ele não é um sintético, mas ele é um isolado. Ele, por exemplo, pacientes podem usar, às vezes, 100, 200, 300 miligramas de canabidiol para obter o resultado necessário, né? O resultado do benefício. Controle de crise epilética, ele pode precisar de 300, até de 500, 600 miligramas de CBD por dia. Enquanto você coloca, às vezes, se você trata ele diferente, com um óleo, às vezes rico em CBD, mas que é full spectrum, que
preserva um pouco dos outros complementos, né, dos terpenos, dos flavonoides principalmente, você consegue tratar esse paciente com a mesma qualidade, com o mesmo efeito positivo, com uma dose bem menor, assim, um volume bem menor e uma concentração de canabidiol, por exemplo, bem menor. Então, aí alguém percebeu isso e começou a estudar isso, né, e descobriu não, ele conseguiu identificar esse efeito, né, que é o tal do efeito comitivo que a gente está falando. Você vai apresentar ele depois aí, Tamires, hoje ou na próxima aula, não sei, o efeito comitivo em si. Não, eu acho que a gente pode deixar na próxima aula. Tá, beleza. Mas é importante, o efeito comitivo é interessante. E olhando para esse gráfico aí, você já consegue pensar nele. É claro que foi só a piperina, né, o efeito comitivo, você junta um monte de outra coisa junto. Pode tocar aí. Tá bom. Então, metabolismo dos canabinoides. Então, o metabolismo da maioria de todos os fármacos, ele vai acontecer no fígado, e existem em duas fases, fase 1 e a fase 2. A fase 1, ela basicamente introduz na molécula um grupo reativo, através das reações de oxidação, hidrólise, hidroxilação, e essas reações, elas são feitas pelas enzimas do citocromo P450. A introdução desse grupo reativo facilita a reação de fase 2, que seria a conjugação de uma molécula, o glicuronídeo, a conjugação do glicuronídeo nessa molécula, tornando o fármaco inativo. Então, primeiro, adiciona-se primeiro acontece a fase 1, para adicionar um grupo mais reativo à molécula, aqui no caso é essa hidroxila, no ácido acetilsalicílico, e esse grupo reativo serve de região para substituir por glicuronídeo, tornando, então, o produto fármaco inativo. Então, as reações de fase 1, através das enzimas do citocromo P450, elas vão inativar o THC ou o CBD. Aqui eu trouxe, então, o THC ativo. Ele, então, é oxidado pela CYP2C9 e torna, então, um metabólito ativo do THC. Em seguida, ele é oxidado novamente e só assim a gente tem, então, um metabólito inativo do THC. Esse metabólito inativo, ele, então, pode ser conjugado com o glicuronídeo, o que vai tornar essa molécula mais fácil de ser eliminada. Da mesma forma, o CBD, por exemplo, ele é metabolizado agora por um outro subgrupo de enzimas do citocromo P450. Da mesma forma, ele é oxidado e então serve esse grupo mais reativo pode ser substituído pelo glicuronídeo, tornando o CBD na sua forma inativa. Então, esses processos, eles ocorrem no fígado a fim de inativar essas moléculas, da mesma forma que ocorre com os outros fármacos. Então, aqui a gente tem os canabinoides sofrendo os mesmos processos de metabolismo. E o mais importante do metabolismo dos canabinoides é que eles podem interagir com essas enzimas do citocromo P450. E quando administrado com outros fármacos, eles podem apresentar, então, interações medicamentosas. Então, aqui a gente tem o dronabinol, a nabilona, o CBD e o mevatil.
Todos eles são metabolizados por alguma enzima do citocromo P450 nessa reação de fase 1. E como vocês podem ver aqui nessa outra tabela, eles são inibidores dessas enzimas. Eles podem ser ou inibidores ou indutores das enzimas do citocromo P450. Então, administrar esses canabinoides com outros fármacos que são metabolizados pelas mesmas vias pode aumentar ou diminuir a biodisponibilidade desses fármacos. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, o dronabinol. Quando ele é administrado junto com o pentobarbital, ele pode aumentar a eliminação do pentobarbital em 4 horas, devido a essa interação com a enzima do citocromo P450. Uma outra interação medicamentosa do dronabinol é que essa formulação ela tem um volume muito alto, um volume alto de álcool de hidratado. Então, quando você administra, a pessoa toma o dronabinol associado a um outro inibidor da enzima de aldeído desidrogenase, como aqui eu trouxe o disulfiram, que é utilizado para o tratamento de alcoolismo, porque ele inibe a enzima que degrada o álcool. Então, a pessoa fica com os efeitos do álcool, sente mais os efeitos do álcool, né? Porque ele não é metabolizado. Então, se você associa o dronabinol com o disulfiram ou o metronidazol, que também inibe essa enzima desidrogenase, você pode aumentar as reações semelhantes ao que o disulfiram apresenta, como, por exemplo, as náuseas, vômitos e cólicas abdominais. Então, a gente tem que ter atenção quando se prescreve um canabinoide com outros fármacos, porque eles podem, sim, alterar o metabolismo desses e produzir reações adversas inesperadas. Então, um outro exemplo é o Epidiolex, que é um fármaco hoje em dia utilizado para tratar epilepsia de forma crônica, né? Que a gente falou um pouco dele na aula passada também. Então, ele vai diminuir o metabolismo da fenitoína, do diazepam, através da inibição do citocromo P450. Ele pode diminuir o metabolismo da morfina, do lorazepam, de fenofibratos, por impedir a segunda etapa, a segunda fase do metabolismo, que seria se ligar o glicoronídeo, se ligar àquela molécula para poder ser eliminada. Aqui eu trouxe também a interação de CBD com clobazam, que é utilizado como convulsivante, né, que ele pode aumentar as concentrações do clobazam e dos seus metabólitos ativos, então levando às reações de sedação, sonolência, vai elevar as enzimas hepáticas. Então, eu vou enviar depois para vocês essa tabela aqui, que é só um pedaço da tabela de um artigo que saiu ano passado, com todos os fármacos e qual que pode ser a interação, se ele pode inibir ou se ele pode induzir essas enzimas de metabolismo. Por exemplo, aqui eu trouxe o alprazolam, ele pode aumentar o efeito, o THC, né, na forma do dronabinol ou da anabilona, ele pode aumentar o efeito do alprazolam por ser um inibidor fraco das enzimas do citocromo P450. Então, depois eu vou mandar essa tabela aqui para vocês, aí vocês dão lá uma olhadinha, tem cafeína, tem vários outros fármacos que seria bem interessante, assim, ter em mãos. E falando aqui um pouco mais do Epidiolex, é que o pessoal tem falado bastante, depois eu queria até que o Caio comentasse um pouco, que
Na verdade, tem gente falando que o CBD, ele não vai, por si só, ele não diminui as crises epiléticas, mas, na verdade, ele aumenta a biodisponibilidade de outros anticonvulsivantes, e que isso que levaria aos seus efeitos dele. Então, tem esses estudos, assim, ainda que não estão muito definidos, mas seria, então, um outro mecanismo de ação, né, do CBD, de forma a aumentar a biodisponibilidade dos tratamentos, né, de primeira escolha, de primeira linha na epilepsia. Essa é uma grande discussão. Tá esperando. É porque é muito difícil você afirmar isso. Assim. Realmente, é muito difícil você conduzir um caso de paciente que toma clobazam. É muito difícil. Com 2 gotas, ele fica sonolento. É muito difícil, assim, quando você trata. Mas, assim, eu conheço vários casos de que inicia o tratamento com canabidiol, às vezes com THC associado em baixa dose, ou às vezes em alta dose mesmo. Você consegue controlar as crises convulsivas e os pacientes se livram de todos os anticonvulsivantes. Eu conheço paciente que mantém caso estável usando apenas derivado de cannabis, seja óleo de cannabis artesanal, é o mais comum, o artesanal é o mais comum, porque geralmente os pacientes pediátricos, né, as mães que têm os habeas corpus para poder produzir em casa o próprio remédio. Hoje a gente já está no Brasil mais ou menos umas 120 famílias aí com essa autorização judicial. Eles só conseguem controlar suas crises usando uma determinada cepa. Então não adianta ele ficar usando óleo separado. Ele tem uma planta só, clones de uma planta só, e ali ele vai tirando o medicamento dele ali. Às vezes, geralmente rico em CBD. Mas eles não, tem paciente que não usa mais nenhum remédio, usa só o óleo de cannabis. Assim como outros que usam, às vezes, um óleo até importado, né? O início de tudo, né? Vocês vão ver depois no final aquela menininha, a história da menininha que deu o filme, o Ilegal. Ela começou a usar óleo importado. Ela foi uma das primeiras crianças a conseguir a importação do óleo, sabe? De óleo de CBD. Então, é uma história. Assim, eu acho que, na verdade, eu não acredito nem em um nem no outro. Eu acredito nos dois. Assim. Eu acho que, sim, os canabinoides vão aumentar o poder de anticonvulsivantes dos medicamentos alopáticos. Sim, vai. Isso é fato. Esse artigo que a Tamiris mostrou um pedaço dele é fantástico. Ele tem, assim, uma lista interminável de medicações que foram testadas junto com o canabidiol e THC, né, com os medicamentos os medicamentos registrados, né, que tá aí, colocou aí o dronabinol, nabilona, né, que são os medicamentos já em venda, né, sendo comercializados. Eles não usaram, por exemplo, eles não usam óleo, por exemplo, óleo de alguma associação. Isso agora no Brasil tem começado. Né, um país que começou com muitas associações, ela tem uma distribuição de óleo artesanal muito grande. Né, então, isso está começando a ser estudado de forma mais regionalizada, né, testando esses óleos. Isso que é interessante para a gente saber o que a gente tem no mercado também. Esse artigo é fantástico. Esse artigo você sempre tem que consultar para você saber o que o paciente está tomando, se vai ter alguma interação. E aí, igual eu escrevi ali, os principais são anticonvulsivantes no geral, assim, um destaque talvez para o fenobarbital, né, assim, um destaque meio prático meu, assim, o fenobarbital, a carbamazepina e essa porcaria desse clobazam. Ele é ótimo para outras coisas, mas é muito difícil conduzir com clobazam, muito difícil. O paciente, você não consegue reduzir por causa do efeito antagônico, né? O paciente começa a ter, que chama? Fissura mesmo, né? Você começa a sentir falta do medicamento em alta dose, e acaba, você fica com dificuldade de aumentar e fica travado, muito difícil. Mas tem isso mesmo. Esse artigo é muito legal. Eu posso depois acho que eu vou colocar o artigo inteiro. Acho que bem bom. Vocês pelo menos verem tabela. A tabela é gigante. Eu tenho Excel a tabela. Esse aqui é uma foto do artigo, mas a tabela, é melhor mandar a tabela também, né? Que ela pode consultar todos. Bom, de metabolismo, é isso. Bom, e então,
depois que os fármacos eles são metabolizados, eles têm que ser eliminados. E um parâmetro bastante interessante também, um parâmetro farmacocinético para avaliar essa eliminação é a meia-vida, que é o tempo para que a concentração da droga no plasma seja reduzida para 50%. Então, aqui a gente tem um fármaco que foi administrado via intravenosa, ou seja, a concentração plasmática dele é total, 100%, e a meia-vida dele, neste caso, seria 4 horas, porque seria o tempo para que a concentração reduz para 50%. Então, aqui a gente tem uma tabelinha do CBD, e as vias de administrações e a meia-vida do CBD em relação a essas vias de administração. Então, a gente pode ver aqui que a via intravenosa, ela tem uma meia-vida de 24 horas, então, para diminuir para 50%, tem que se passar 24 horas. Fumar, né, inalar, o ato de fumar seria 31 horas. A nebulização ao aerossol já seria um pouco mais baixo, de 1,1 até 2,4 horas. Spray, muito variável. A dose oral, uma dose oral única, seria aproximadamente 1 hora, 2 horas, que a gente falou no início, né, da aula, e o uso oral crônico seria a meia-vida de 2 a 5 dias, que foi o que também o que o professor Igor comentou, né, de manter essa concentração elevada dependendo do caso clínico que você acompanha, né, dependendo dessa necessidade. Então, essa meia-vida, ela é importante para vocês definirem depois a terapia medicamentosa, né, e tudo vai depender da via de administração desses canabinoides. Bom, e esses canabinoides, eles são, em sua maior parte, eliminados pelas fezes, de 65% a 80%, na forma de metabólitos hidroxilados e carboxilados, que a gente já falou deles na parte de metabolismo, e de 20% a 35% eliminado na urina. E é importante lembrar que também pode ser eliminado através do leite, através da placenta. Então, pode também ocorrer a absorção através da placenta e do leite. Então, isso. E aqui seria um gráfico para mostrar para vocês as concentrações de THC na urina e dos seus metabólitos. Então, aqui, após fumar, as concentrações de THC, elas estão altas em aproximadamente 2, 3 horas, e o metabólito dele de THC seria a partir de 4 horas. E, novamente, um outro gráfico aqui agora só do metabólito, e a gente pode ver que o metabólito ele é encontrado normalmente na urina até 3 dias após um sujeito fumar um único cigarro de maconha contendo 3,55% de THC. Não é possível encontrar esse metabólito na urina, né, 3 dias depois, e já foi encontrado até 8 dias. E quando pacientes de uso crônico, você pode encontrar os metabólitos do THC e dos canabinoides dentre 20 e 36 dias após esse uso crônico, né? Um uso contínuo, digamos assim. Então, a pessoa continua usando durante muito tempo. E teve um caso aqui de uma pessoa que eles encontraram aí até 76 dias depois na urina. E isso é devido também à lipofilicibilidade dos canabinoides, porque eles são tem alta reabsorção tubular, né, durante a eliminação. Então, esses canabinoides, eles são reabsorvidos da urina, voltam novamente para os órgãos e pode ser eliminado novamente. Então,
eles continuam durante muito tempo, assim, né? 3 dias, 8 dias, no organismo das pessoas que utilizam os canabinoides. Pode Pensando falar. nisso, eu quero falar. É o seguinte, é importante essa questão de metabolização, de eliminação também, primeira coisa, assim, medicamentos anticonvulsivantes, por exemplo, pensando num paciente bem padrão, que pode, né, ter um benefício bem interessante, geralmente, esses medicamentos já têm uma hepatotoxicidade. Eles têm uma hepatotoxicidade. Por quê? Porque eles vão ser metabolizados ali no fígado, né? Assim como os canabinoides de forma oral, eles também vão ser metabolizados aí, a metabolização de primeira passagem, né? Eles vão passar ali e eles vão ser degradados, vão começar a degradação ali. Então, assim, é importante que a função hepática esteja boa, né? Que ele esteja com uma função hepática preservada, né? Isso é importante, é preciso que isso tenha, é preciso garantir isso, né? Função renal também, então, assim, tem que ter bastante cuidado com isso. Nem quem tem alguma doença renal crônica, com algum tipo de insuficiência renal, alguém com algum problema hepático, com algum tipo de insuficiência hepática, por exemplo. Então, assim, um paciente cirrótico, um paciente com algum tipo de hepatite crônica, ou às vezes alguém que teve recentemente uma hepatite, por exemplo, aguda. Então, esses pacientes você tem que tratá-los com mais cautela, assim como os outros medicamentos. Mas lembrando que, além disso, né, um paciente que esteja em boas condições, né, de função hepática, função renal, ele, por exemplo, usa outros medicamentos, é importante que você acompanhe essas funções. Então, assim, sempre, né, observar algum paciente que faz uso de algum desses medicamentos, e até dos canabinoides, ou às vezes até que fuma maconha, não tanto, mas assim, às vezes ele usa o óleo de cannabis, ou sei lá, usa na forma oral. Ele precisa ser acompanhado, sua função hepática precisa ser acompanhada, função renal também, que ele pode realmente ter uma hepatotoxicidade. Então, todos esses medicamentos, ou muitos deles, são quebrados pela família do citocromo P450, são metabolizados por ela. Então, essas interações são muito importantes, porque você, né, como é degradado pela mesma enzima, você sobrecarrega demais. Então, geralmente, você tem um déficit ou um aumento da concentração plasmática de um anticonvulsivante, ou às vezes do canabidiol, do THC. Então, isso você tem que ter essa noção na hora de conduzir um caso. Né? Às vezes um paciente está usando uma dose elevada de algum dos dois medicamentos, por exemplo. Então, isso é importante, tem que entender bem essa questão da metabolização de primeira passagem. O fumado, né? Aquele que é fumado ou vaporizado ou inalado, ele não passa por essa metabolização, né, de primeira passagem, ele vai direto, ele já vai, então por isso que a concentração plasmática é muito rápida, então pouco tempo. E essa questão da lipofilicidade, durar tanto tempo, se encontrar metabólitos durante muito tempo, essa é a explicação. Né? E aí, quem for fazer o exame, usar maconha, for fazer exame, tome cuidado, pode durar até 3 meses. Aí. É muito tempo. Tá falando em exame. É ele aí. É o exame Eu trouxe aqui, ó, para o pessoal sempre pergunta, né, a detecção dos canabinoides nos fluidos. Exatamente. Então, quando a gente seria de maneira geral, né? Então, quando a pessoa utiliza seria aqui para soprano, né? Bafômetro. Então, seria de 2 a 3 horas, né? Depois de utilizar. Quando fluidos orais, né? Seria suor, seria então após 24 horas. No sangue, a gente pode então encontrar. Essa é a saliva, não é? Saliva também entra aí, não é? Saliva. Tem alguns países na Europa, né, que, principalmente alguns, acho que nos Estados Unidos também tem. Ele no Brasil já tem, só que é muito, eu pelo menos nunca vi. Principalmente nos lugares onde tem, às vezes, algum tipo de legalização maior, né, uma abertura um pouco maior da legislação, eles fazem o teste, não é bafômetro, eles fazem,
eles coletam sua saliva para detecção de alto teor de THC, ou, né, THC, CBD não faz diferença. THC é o metabólito, né? O ácido, o THC. Isso. Isso. O THC é o psicoativo, né? Ele não pode para... Sim, mas é que o primeiro metabólito, eu acho que ele é ativo ainda, né? Aí eu acho que detecta aqui. Mas aqui é saliva mesmo. Eu falei suor, fugiu da minha cabeça. Mas é isso. E aí aqui, quando é no sangue, pode ter até 3 meses, dependendo da quantidade, né, que se usa, cronicidade. Na urina, a gente também viu que isso pode ser até 30 dias, né, que seria 3 semanas, 21 dias. Aqui seria um mês para a urina, que a gente acabou de ver os gráficos, e o cabelo, que começa a surgir semanas depois de ter utilizado. Então, à medida que o cabelo cresce, né, então pode estar aí até 3 meses no cabelo. Então, seriam essas janelas aqui de detecção para a cannabis, né, o THC. E lembrando que, agora falando mais coisa, mais questão para conhecimentos gerais, né? A USADA, né, que é a agência norte-americana de antidoping, ela retirou os canabinoides da lista de proibidos, né? Então, eles faziam o teste sanguíneo, né, de todos. Aí o canabidiol, o tetraidrocannabinol, eles faziam de todos, e os seus metabólicos, né, todos os metabólicos possíveis. Agora saiu, é usado. Então, o MMA, por exemplo, que segue, né, o UFC, por exemplo, que segue a USADA, né, que é a agência americana, hoje ela já não vai, tipo assim, ela já tirou alguns lutadores, por exemplo, por causa de uso de maconha. Agora não vai ter isso mais, eles tiraram do doping. Pode usar. Muitos atletas usam como tratamento pós-luta, né, assim, para redução de dor, eles usam na forma vaporizada. Quem conhece, o Nate Diaz é um lutador que usa, na entrevista, ele tá com o vaporizadorzinho dele na mão, ele faz tratamento de dor crônica. Então, agora ele vai voltar para o UFC, acho que agora pode. Só curiosidade. Pode continuar aí, Tamir. Não, então, na verdade, pode começar aí os comentários, as dúvidas. Era isso que eu falei que eu ia falar no final, mas eu já falei. Não, mas eu falei que eu ia falar tudo no rápido. Tá. Então, eu percebi isso. Depois pois é. É porque eu acabei fazendo os comentários. Acho que eu queria falar, assim, uma coisa que eu achei interessante durante o caminho, a questão do THC sintético, né? O THC sintético oral, que ele é vendido em forma de medicamento, né? É o Dronabinol. É o Dronabinol? Não, é a Nabilona. O Dronabinol é o Dronabinol é CBD. Exatamente. Ele, usado, né, uma dosagem específica, concentrada, ele não gera tantos problemas, né? Então, mas a questão do perigo é o seguinte, assim, uma onda de uso, principalmente em jovens, de THC sintético na forma de óleo para vaporização. Ou, às vezes, de forma inalada, de alguma forma. Aquilo ali tem uma concentração de THC, de tetraidrocannabinol muito alta, né? Isso pode desencadear, por exemplo, um surto psicótico, você pode desenvolver, por exemplo, uma crise que leva o paciente a suicídio, por exemplo. Então, você pode ter a exacerbação de uma doença, tipo, uma crise de depressão, por exemplo. O cara tem uma queda de humor muito profunda, entendeu? Ele pode piorar o quadro depressivo dele muito repentinamente. Ou, às vezes, um surto psicótico mesmo, por esquizofrenia ou alguma outra coisa. Então, é o cuidado, né? Então, assim, saber... Isso pode chegar no Brasil, uma hora isso vai chegar no Brasil, não tenho dúvidas disso. Assim. Se já não tiver em grandes cidades, as pessoas não conseguem detectar isso ainda. Então, assim, nós que vamos estar para o sistema de saúde, a gente tem que estar preparado para essas coisas. Isso vai chegar no Brasil. Uma hora vai chegar. Sim. Então, às vezes, um paciente mais jovem, com algum relato parecido, estava fumando um vaporizador, por exemplo, um cigarro eletrônico, né? O pessoal está na moda. Às vezes, esse óleo pode ser realmente um óleo com THC sintético em alta dosagem.
Então, é preciso conhecer o mecanismo de ação, né? Como é que você controla isso. E é difícil, gente, é difícil, assim. Mas nos Estados Unidos isso virou uma epidemia. E não deve demorar a chegar no Brasil, não. O problema é o preço, é caro. Quer falar, Caio? Pode falar, cabeludo. Obrigado. Tá grande. Meu também Não, tá. eu queria comentar, né, que a importância, né, a necessidade da padronização dessas substâncias e no Brasil, sobretudo, a regulamentação mais adequada do consumo dessas substâncias, né? E isso é muito importante. E você entrou nessa questão do cigarro eletrônico aí, eu fiquei impressionado, eles vendem nicotina para você preparar o seu próprio óleo, sua própria glicerina que você vai vaporizar. E o pessoal tem colocado extratos de cannabis nisso aí, e fumado junto, e isso não é legal, né? Tem alguns estudos que mostram que isso danifica bastante os alvéolos pulmonares, e não é um hábito muito saudável. Mas é só para pôr essa questão aí, né? Isso está promovendo um surto de pneumonia gordurosa nos Estados Sim, Unidos. Assim, uma pneumonia causada por gotículas de gordura. É horrível, sim. assim, é horrível o quadro, assim. Tem um nome que chama EVALI, é um nome, é uma sigla, EVALI, é o nome da doença ligada a esse tipo de cigarro eletrônico. Não, é um horror, cara, porque esses canabinoides sintéticos também, eu li uma vez um reporte policial lá dos Estados Unidos que eles estiveram em New Haven, uma cidade perto de Nova York. Várias pessoas começaram a entrar em surto psicótico e ter convulsões no meio da rua, sabe? Aí eles foram fazendo a conexão dos casos, era um drug dealer, um traficante, estava passando cannabis sintética. E junto com a cannabis, ele tinha adicionado, eu não sei por que cargas d'água, varfarina, junto com o canabinoide sintético, e as pessoas começaram a ter problemas de coagulação, sabe? Hemorragia, coisas assim, assustadoras. E isso tudo acontece porque, né, é totalmente ilegal, é uma coisa extremamente complicada de se trabalhar, socialmente falando até, e aí gera essas situações graves, né, onde as pessoas se expõem a riscos altíssimos, por falta de informação, sobretudo, né. Agora que nos Estados Unidos eles estão começando a tomar alguma providência em relação ao uso abusivo dessas coisas. Agora eles estão começando a aprender mesmo, né, combater esse THC sintético. A varfarina, cara, deve ser não, com certeza é. A varfarina também é degradada pela família do P450. Então, a varfarina, eu até escrevi ali em cima, um dos grandes problemas também, além disso, o clobazam é muito difícil, mas é a varfarina. O paciente que usa Marevan, né, assim, um idoso que usa Marevan e está com Alzheimer ou alguma coisa, é muito raro, não é tão raro assim, né? Então, o paciente, eu já vi casos de paciente que às vezes estava tomando Marevan, começou o uso de algum óleo importado ou qualquer coisa e teve às vezes um sangramento. O RNI dele vai lá em cima. Então, ele tem realmente um aumento uma redução, na verdade, uma diminuição do poder da varfarina, mas uma potencialização do efeito do canabinoide, que é o caso deles usar, assim, para potencializar ainda mais o THC sintético em alta potência. É o que vem acontecendo. Mas é muito difícil mesmo controlar algo assim. A regulamentação é interessante, a padronização que o Caio falou é interessante, justamente para você garantir. Porque você consegue controlar, né? Assim, você consegue detectar a presença, detectar a necessidade do paciente e controlar todo esse processo de farmacodinâmica, farmacocinética, exatamente a tolerância do paciente. Quando você tem uma variação, é muito difícil. É muito difícil. É difícil você controlar. Mas é aprendendo, assim, não tem muito o que fazer. Botando em prática, às vezes, acompanhando o paciente, acho que é o mais interessante, acompanhar pacientes, né, assim, como é que dá a resposta, o tempo de resposta, a quantidade que usa, a gente precisa disso, né, a gente precisa de pesquisa nacional, porque o nosso padrão aqui é totalmente diferente do que a gente tem
Por exemplo, não tem dronabinol no Brasil, não tem essas coisas no Brasil. Então, a gente vê esse monte de estudo que compara esses fármacos padronizados, né, internacionalmente, mas a gente não tem aqui para a gente essa padronização, né? A gente tem um medicamento, 2 medicamentos que é vendido na farmácia, um que é o canabidiol, né, não é sintético, mas ele é isolado, e o outro que a gente tem é o Mevatil, que é o Sativex, tem os dois, né, tem um para um. Mas isso não é isso está longe de ser uma padronização, né? E o problema maior, as centenas e quase milhares de empresas que têm entrado no Brasil nos últimos anos aí para vender seu óleo aqui no mercado extremamente aquecido. Também tem gerado problema, né? Esses óleos precisam ser testados, eles precisam ser melhor avaliados, né? Assim, para a gente não comece a fazer bobagem, às vezes o paciente compra, começa a tratar e às vezes não está tomando exatamente aquilo que precisava. Isso é bem difícil. Mas temos algumas coisas de confiança ainda que dá para a gente garantir um mínimo de sucesso nos tratamentos, pelo menos. É isso, Tamires? Deu? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? A gente pode encerrar? O que vocês acham? Quer fazer alguma coisa? Falar mais alguma coisa, Caio? Não. Parabenizar a Tamires pela aula, gostei muito. Isso aí, Tamis. Esses encontros estão sendo muito legais. Com certeza. Beleza, Júnior, beleza. Vamos embora, gente, então? Tomar um café, botar as crianças para dormir. Café essa hora? Uai. Tem que trabalhar mais, cara. Um pouco.